13 diz assim: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram Israel de todo o elemento misto. O capítulo 13 fecha o livro, né? Mas é interessante que esse capítulo parece o mais pesado de todos. Quando nós lemos todo o texto de Neemias, não sei quantos irmãos têm aproveitado a nossa campanha para ler o livro como um todo, acompanhando não somente os dias da nossa campanha, mas entendendo um pouco mais a história, né? Vocês vão perceber que quando você pensa que tudo vai começar a melhorar, a coisa piora. No capítulo 6, versículo 15, é o nosso tema, o versículo-chave da nossa campanha, diz que eles terminaram a reconstrução, restauração do muro em 52 dias. Não foram dias fáceis. Quem tem acompanhado aí a nossa leitura e as nossas ministrações sabe que o quanto Neemias teve de oposição, principalmente com dois homens que não eram fáceis, um tal de Tobias e outro de Sambalate, né? E mais um árabe, Gesem. E os dois armaram e desarmaram tudo quanto foi armadilha e arapuca para que Neemias não levasse ao cabo a reconstrução dos muros e, consequentemente, a reconstrução e restauração da cidade. Mas Deus esteve com ele. Deus o abençoou, dando sabedoria e discernimento para que ele concluísse a obra em 52 dias. E a intervenção de Deus foi tão sobrenatural que até os próprios inimigos deles reconheceram que a mão de Deus estava sobre eles. E que, normalmente, esses muros não conseguiriam ser restaurados num tempo tão curto quanto foi. Quem conhece um pouco da história da cidade, de outras situações que a cidade passou, sabe do que nós estamos falando. Mas a pergunta que fica é o seguinte: e depois? Os muros estão concluídos, as portas estão restauradas. E agora? O que acontece? A história de Neemias nos mostra que acontece duas coisas. A primeira é a dedicação dos muros e das portas. O povo se reúne num determinado momento, dois grupos sobem aos muros, um vai para o lado direito, outro para o lado esquerdo, à frente deles vão os sacerdotes, entoando louvores, cânticos e consagrando todo aquele muro ao Senhor pela obra que Ele fez. Isso nós vamos fazer. Não hoje, mas dia 25. Dia 25, na sexta-feira da outra semana, quando nós concluímos a nossa campanha dia 22, quando completa os 52 dias. Na sexta-feira, nós estaremos aqui em vigília, em oração, para duas coisas. Primeiro, para consagrar os nossos muros. Foram reconstruídos, vamos reconsagrar. Vamos levantar louvores e adoração ao Senhor. Então, convido todos vocês, irmãos, 9h30, né, pastor? Às 9h30 da noite, sexta-feira da semana que vem, sem ser essa outra, que estejam aqui para nós consagrarmos e reconsagrarmos os nossos muros, as nossas portas, né, para que elas se mantenham, né, e entregar ao Senhor, agradecendo ao Senhor a obra que Ele já fez em nossas vidas. Isso, dia 25, sem ser essa sexta-feira, a outra às 9h30 da noite. Né? Dia 22 termina a campanha, mas a vigília é dia 25. Né? Nem eles fizeram também essa dedicação no próprio dia que terminou, foram alguns dias depois. Mas a outra coisa é o seguinte:
Tudo bem, construiu, dedicou, e agora? Agora, o mais importante, manter os muros de pé. Mantermos o muro de pé. Não adianta nada nós dedicarmos, reconstruirmos, fazermos o que for, trabalhar o tempo que for, colocar as melhores pedras, as melhores portas, né? Ir na Leroy Merlin, comprar as portas mais alto padrão, né? Trocar as fechaduras novas, né? E abandonar os muros. Porque quem sabe, quem tem casa, né, sabe que toda casa precisa de manutenção. Né? Eu sou engenheiro elétrico, mas sou engenheiro. A gente sabe que toda casa precisa cuidar. Se descuidar, né, a casa vai cair de novo. Né? E a reconstrução é muito fácil. 52 dias, a mão do Senhor está conosco, nós vamos conseguir. Mas a manutenção desses muros é uma obra para toda a vida. E o que eu aprendo no capítulo 13 são orientações que nós precisamos seguir para que os nossos muros sejam mantidos erguidos. E isso exige de nós um chamado à santidade. Às vezes as pessoas usam essas palavras, né, santidade, como se fosse algo especial, como, por exemplo, o catolicismo, né, a pessoa só é santa se ela for canonizada. Né? Mas a palavra de Deus diz que nós somos santos. Né? E quem é santo tem uma vida de santidade, porque é o reflexo da nossa santidade. E nesse texto me ensina 5 pontos que nós precisamos manter a nossa visão para que os nossos muros se mantenham erguidos, para que nossos muros sejam mantidos como deve ser, para nos dar proteção, para nos dar aquilo que nós precisamos, o resguardo e a nossa segurança. Então, para mantermos os muros erguidos, nós precisamos de uma vida de santidade, um chamado à santidade. Em quê? Primeiro, em nosso relacionamento com o mundo. Veja o versículo 3. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram-se Israel de todo o elemento misto. Quando eu li esse texto, eu fiquei impressionado. Por quê? Isso foi um problema ao longo de toda a história de Israel. Elementos mistos, misturas. O que é mistura que Noemias está dizendo? É que o povo estava se casando com povos que Deus havia dito que eles não deveriam se casar. No versículo 2, ele fala que eles leram no livro da lei que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais. Nunca. Eles não poderiam fazer parte. Deus falou assim, esses caras estão proibidos de entrar na congregação. Mas o que eles fizeram? Eles começaram a casar-se com elas. Começaram a misturar. Começaram a miscigenar. E qual é o nosso chamado aqui? Não misture os valores do reino com os valores do mundo. Porque essa mistura trouxe a eles problemas. Veja o versículo 24. Os seus filhos falavam meio asdoditas e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Sabe o que significa, irmãos? A língua é uma característica de um povo. É uma das coisas que define uma nação. Você pode imaginar alguém chegando no Brasil e trocando o português por qualquer outra forma. Agora o Brasil vai começar a falar chinês. Mandarim, aliás, chinês é um tronco linguístico. Mandarim é o oficial, mas tem outros dialetos chineses.
Algum tempo atrás, eu estava conversando com um colega de trabalho, que era alemão, e ele estava reclamando justamente desses refugiados que estavam indo para a Alemanha. E ele falou assim, nós não temos nada contra as pessoas, mas o problema é que esses refugiados, que muitos deles vêm do norte da África, eles falam árabe, e eles não conseguem falar o alemão, eles estão, e é isso as palavras deles, estão destruindo a nossa língua. A língua é uma característica de um povo, faz parte da cultura, nos identifica. O que estava acontecendo agora é que o resultado dessa mistura é que o próprio povo já estava perdendo a sua própria identidade como povo de Israel. Eles não falavam mais o judaico, que é o hebraico. Hoje nós chamamos de hebraico, naquela época chamava de judaico. Eles estavam perdendo a sua própria característica com o povo judeu. Eles estavam misturando uma coisa com a outra. E o que era pior, Asdod, se vocês lerem lá depois em 1 Samuel capítulo 5, vai ver que era uma das principais cidades dos filisteus. E lá tinha um deus chamado Dagon. E a adoração a Dagon estava entrando no povo. Aquilo que Deus tinha proibido lá atrás, que tinha inclusive combatido lá atrás, lá em 1 Samuel capítulo 5, agora eles estão introduzindo na própria nação. A mistura estava fazendo com que a nação santa estava perdendo a sua entidade e identidade como nação de Deus. Esse sincretismo tira as nossas características e nós não mais nos identificamos como povo de Deus. É triste ver quando pessoas cometem alguns atos e as pessoas olham para aquela pessoa e falam, mas ela é cristã? Mas ela é evangélica? Porque a atitude da pessoa é a mesma da atitude que a pessoa do mundo. Há um sincretismo de valores. Para manter os nossos muros de pé, não podemos negociar, não podemos misturar os valores do reino com os valores do mundo. São antagônicos. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Veja só o que Ezequiel diz acerca do povo. Ezequiel 22, 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Não discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados esconde os olhos. E assim sou profanado no meio deles. Isso é o sincretismo, com as coisas e os valores do mundo. As pessoas já não sabem qual é a diferença entre uma coisa e a outra. Elas não fazem mais diferença entre o que é de Deus e o que é do mundo, porque a coisa está miscigenada. E o que nós não podemos fazer, irmãos, é miscigenar os nossos valores. Permitir que essas coisas do mundo entrem na nossa vida para corroer a nossa identidade como povo de Deus. O mundo jaz no maligno. E João diz, não ameis as coisas que há no mundo, porque as coisas do mundo são contra Deus. Não podemos permitir esse sincretismo de valores do mundo com o reino de Deus, a ponto de não mais sabermos qual é a diferença entre o que é santo e o que não é santo. O segundo ponto é o nosso relacionamento com as pessoas. Veja o versículo 4 a 8. Ora, antes disso, Eliasibe, o sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizeram para este uma câmara grande, onde dantes
se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma cama nos pátios da casa do Senhor. E isto muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Meus irmãos, isso aqui me impressiona, sabe por quê? Porque foi uma atitude do sumo sacerdote. Se você abrir capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, você vai ver quem que era Eliasibe. Ele diz assim, então se dispôs Eliasibe. Quem? Sumo sacerdote. Com os sacerdotes, seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas e a consagraram-nas. Primeiro, ele era o sumo sacerdote. Ele era o líder espiritual da nação naquela época. Ah, mas e essa? Essas eram sacerdote, esse aqui era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era o líder espiritual. Era ele o único que podia entrar no lugar santo dos santos uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, para fazer expiação pelo seu pecado e o pecado do povo. E ele é quem começa e lidera toda a reconstrução do templo. Capítulo 3 é o capítulo da reconstrução. O primeiro versículo é Eliasibe que se dispôs. Ele que toma a frente da restauração, da reconstrução. E sabe o que é mais interessante? Sabe o que significa o nome dele? Deus restaura. O próprio sumo sacerdote tinha um nome profético, Deus restaura. E o que ele está fazendo? Restaurando o quê? Os muros de Jerusalém. E ele começa pela onde? Ele começa pela porta das ovelhas. Nós já ministramos aqui sobre a porta das ovelhas, onde entravam as ovelhas para ir para o templo para ser oferecido como sacrifício. Era um lugar extremamente importante, significativo espiritualmente para eles. E é esse sumo sacerdote que faz o quê? Abre a casa do Senhor para quem? Tobias. Um dos principais inimigos. Mas veja só que interessante. Tobias devia ser um cara muito astuto, porque ele esperou Neemias sair, voltar para a Pérsia, para conversar com o rei, para prestar contas com o rei. Ele tinha combinado um tempo com o rei. E nesse tempo, nós não sabemos, alguns acreditam que seja mais ou menos 12 anos, eu não sei, mas é por aí que ele ficou fora. A maioria estipula aí mais ou menos 12 anos que ele tenha voltado, e quando ele volta, ele encontra essa situação. O próprio sumo sacerdote, o que ele faz? Ele abre concessões para pessoas que não poderiam ser concedidas. Então, não faça concessões com as coisas sagradas do reino, porque ele colocou o inimigo do reino, uma pessoa que não podia nem entrar no povo, e colocou aonde? Nos lugares mais sagrados do templo, que era onde se colocavam as ofertas para o povo. Ele tirou as coisas sagradas e pôs um cara que era inimigo do reino. Ele fez concessões. Não faça concessões, irmãos. Ele permitiu que Tobias, um amonita, ocupasse câmaras do templo que estavam reservadas exclusivamente para os levitas. Nenhum outro podia entrar ali, meu irmão. Não era só, não podia nem entrar um judeu. Tinha que ser levita. Era um espaço reservado, sagrado. E ele faz o quê? Ele coloca um amonita. Cuidado com suas relações. Não abra concessões, irmãos. Isso permite com que os nossos muros se rachem novamente. Nós abrimos brechas, que era o que estava acontecendo aqui. Enquanto eu leio Neemias, a gente tem que ler alguns outros profetas, outros textos paralelos. Um deles é Malaquias.
Malaquias é do mesmo tempo, mesmo período. E algumas coisas de Malaquias a gente entende lendo Neemias, e algumas coisas de Neemias você entende lendo Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículo 7 a 9, Malaquias 2, 7 a 9, diz assim, vejam só que a importância que nós não abrimos concessões, temos o nosso foco correto. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, Eliasibe era o sumo sacerdote, então era a pessoa mais importante ali em termos de instrução e orientação do povo. Era um grande exemplo. Neles, as pessoas deveriam procurar o quê? O conhecimento, procurar a instrução, procurar o exemplo. Ele devia dar o exemplo. Mas veja a continuação. Mas vós aqui, os sacerdotes, vos tendes desviado do caminho, aberto concessões. E por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu vos fiz desprezíveis e indignos de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, e vos mostrastes o quê? Parciais no aplicardes a lei. Concessões. Não faça concessões, irmãos. Não abre as portas da tua casa, do teu santuário, para que pessoas entrem na tua vida, pessoas essas que não querem o teu bem. Tobias era um inimigo do reino. Ele fez de tudo possível e imaginável para evitar que o muro fosse reconstruído. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Tem muita gente que não quer que o teu muro seja reconstruído. Tem muita gente que quer ver a tua casa caída no chão. Quer ver a tua casa pegar fogo. Tem muita gente, essa semana eu li reportagem de um deputado dizendo que ele ia lutar contra, queria ver a casa cair. Você pode abrir a reportagem, só não vou falar o nome aqui porque nós estamos ao vivo. Mas você pode abrir a internet, está lá, a foto do cara e o cara falando claramente, eu quero ver o circo pegar fogo. Inimigos do reino, não abra concessões para isso. Não abra concessões na tua vida. Guarde os seus lugares santos, os seus lugares sagrados. Não coloque os inimigos do reino lá dentro. Os sacerdotes é para instruir o povo, como exemplo, e não para fazer o povo tropeçar. E não ser parcial na aplicação. Para esse pode, como diz o ditado, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Terceiro, cuide do seu relacionamento com a casa de Deus. Não descuide da adoração. Veja o versículo 11. Então contendi com os magistrados e diz, por que desamparou a casa de Deus? Por que desamparou a casa de Deus? Nós precisamos entender aqui uma coisa, senhor. Primeiro, desamparar significa abandonar, negligenciar. Não tomar cuidado. Quando você negligencia alguma coisa, significa que aquilo não tem importância para você. Que aquilo não tem significado para você. Então, o que estava acontecendo é que, como eles estavam desamparando a casa de Deus, significava que os serviços da casa estavam sendo abandonados. Talvez para nós, como cristãos, temos uma visão um pouquinho diferente deles como templo. Naquela época, tudo acontecia no templo. Todos os sacrifícios eram feitos no templo. Toda a adoração era feita no templo. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram responsáveis pela manutenção dessa adoração.
havia 2 sacrifícios diários, um de manhã, por volta das 9 horas, e outro à tarde, por volta das 3 horas. Era um sacrifício contínuo. Os sacrifícios pelo pecado do povo eram contínuos. Se abandona, não tem mais. Quando abandona a adoração, aqui, o que significa? Que o povo não está sendo mais purificado dos seus pecados. Veja o que acontecia, versículo 9. Então, orientei que purificasse as câmaras e fazer a trazer ali os utensílios da casa do Senhor com as ofertas de manjares e incenso. Eles tinham negligenciado as ofertas. Não havia mais com que fazer os sacrifícios. Se a pessoa precisasse fazer um sacrifício pelo perdão do seu pecado, por exemplo, ou quisesse fazer uma oferta de louvor, adoração ou algo desse tipo, não tinha como, não tinha material, não tinha nada. O incenso que tinha que ser aceso todos os dias, como oferta contínua no lugar santo, também não tinha. O candelabro, o menorá, que tinha que ser com óleo todos os dias, acesos 24 horas por dia, também não tinha. Não havia com que material fazer as liturgias. E sabe qual era o pior de tudo? Versículo 10. Também os quinhões dos levitas não se lhes davam. Eles não pagavam os sacerdotes. De maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Não havia adoração no templo. Por quê? Porque os próprios levitas, os cantores, o ministério de música, não tinha como ministrar. Não tinha o material e não tinha quem o fizesse. Naquela época não era qualquer um que podia fazer oferta, não. Somente os levitas. Somente os levitas podiam ir para o altar fazer o sacrifício. Você podia levar a oferta. Mas quem oferecia no altar era o levita. Você não podia ir lá e matar o animal e oferecer sobre o altar. Deus não aceitava isso. Hoje nós somos povo sacerdotal, mas cuidado, irmãos. Cuidado com o não descuide da adoração. E eu acho interessante no versículo 10 que eles falam que os sacerdotes fugiram. Aí eu fui atrás da palavra. Será que não é um problema de tradução? Não é, não. A palavra em hebraico é fugiram. Caíram fora. Foi o quê? Eu tenho família para cuidar. Vocês não querem? Problema de vocês. Depois vem reclamar com a gente, né? Depois vocês vêm reclamar. Como? A casa do Senhor estava abandonada. A casa do Senhor não tinha com que fazer as coisas. Imagina só. Você chega no domingo aqui, não tem cadeira, não tem nada. Não tem pastor Nário, não vem. Cadê o pastor Nário? Está trabalhando, precisa sustentar a família. Precisa de oração, cadê a pastora Vaninha? Está em casa. É nesse contexto que nós entendemos capítulo 3 de Malaquias, versículo 10. Malaquias 3:10. Que muita gente tira do seu contexto. É nesse contexto aqui. Por isso que eu falo, para entender Malaquias tem que entender Neemias. Para entender Neemias tem que entender Malaquias. Que ele fala assim, Malaquias 3:10. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. O que ele está dizendo aqui não é que se você der 10, você vai receber 100, não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, cuide da sua adoração, cuide da casa do Senhor, cuide do seu relacionamento com Deus, das coisas sagradas e santas para Deus. Porque quando você faz isso, Deus responde em fidelidade. Quando você age em fidelidade, Deus responde em fidelidade. É muito fácil, Deus é fiel, mas e nós? E às vezes nós negligenciamos, nós não valorizamos, nós não colocamos as nossas prioridades nas coisas de Deus. Então não descuide da adoração, não descuide da casa do Senhor. Não por um legalismo, mas por uma resposta em fé e em amor a Deus. Pelas coisas sagradas, pelas coisas santas a Deus. Isso vai manter o teu muro de pé.
Quarto, não descuide também do seu relacionamento com o dia de descanso. Veja o versículo 17. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Falaram, pastor, nós vamos virar sabatista? Não. Vamos virar adventista, judeu? Não, não é isso. O problema não é o dia propriamente dito. O problema é que eles estavam colocando os interesses pessoais à frente dos interesses de Deus. Não coloque os seus interesses pessoais à frente dos interesses de Deus. E é isso que o povo estava fazendo. Como é que eles estavam violando? Eles estavam aproveitando o sábado para comercializar. Se vocês lerem o texto em seguida, vocês vão ver que eles, versículo 15, naqueles dias vi em Judá que pisavam lagares ao sábado, traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinhos, uvas, figos, com toda sorte de carga que traziam para Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles, porque vendiam o mandamento desse dia. Para eles, o sábado era igual a qualquer outro dia. Eles estavam mais preocupados com a sua manutenção, com o seu sustento, com o seu trabalho, do que com a obra do Senhor. Do que ter um dia dedicado, consagrado ao Senhor. Eles estavam colocando seus interesses à frente dos interesses de Deus. E Deus disse, o sábado está sendo violado. Está sendo profanado. Profanado significa está se tornando profano, mundano, comum. Então não coloque os interesses pessoais à frente do reino. Deus vai cuidar de você. Ah, pastor, mas é o sábado. Sábado é descanso. Reserve um dia para descanso. Em Isaías ele fala, em descansar em mim está a vossa salvação. Confiar em Deus. Veja o que Isaías fala no capítulo 58. Isaías 58, verso 13 e 14. Que diz assim, se desviardes o pé de profanar o sábado, e veja o que ele fala em seguida, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia. Se desviares do pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo ao dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus mandamentos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E sabe o que é mais interessante que eu gosto? Nós não podemos ler todos os textos, né? Por conta de tempo, mas que Deus também vai te agradar de você. Porque você está reservando tempo para Ele. Você está colocando a prioridade nas coisas dEle. Você está colocando os interesses do reino acima dos interesses dEle. Ah, mas e os meus, pastor? Deleita-te no Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração. O que Deus quer ver é qual é a sua prioridade. O que Deus quer ver, o que vem primeiro na sua vida. É teus interesses pessoais ou os interesses do reino? A observação do sábado, naquela época, principalmente para os judeus, era uma evidência, a não observação do sábado era uma evidência do desprezo do povo para com a aliança de Deus. Depois os irmãos podem ler Êxodo 31, 13. E isso foi uma constante na história de Israel. As pessoas acham que violar o sábado foi uma coisa pontual. Não foi. Se você lê a história, você vai ver que frequentemente eles faziam isso. E isso foi uma das razões pela qual os muros caíram. A obediência à lei de Deus, irmãos, não é um ato de legalismo, mas é um ato de fé, de confiar em Deus, de reservar um tempo para Ele, colocar Ele em primeiro lugar. E Ele vai cuidar de você. Deleite-se no Senhor.
busque a tua adoração, busque o descanso em Deus, busque os interesses de Deus em primeiro lugar, e o resto deixa com Ele. Quinto, cuide do seu relacionamento. O que eu vou usar a palavra casamento? Mas o que eu quero dizer com casamento? Não faça aliança com os inimigos do reino. Aqui não é o casamento marido e mulher, mas aliança, casamento no sentido de aliança, com quem você faz aliança. Não faça aliança com os inimigos do reino. Versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Veja só, interessante, no capítulo 13, no início, eles já tinham se separado de mulheres que haviam casamento misto. Se vocês olharem em Esdras, se não me engano, no capítulo 10, ele também se separa o povo. 3 vezes eles fizeram isso, irmãos. Com Esdras, alguns anos antes, depois aqui, no capítulo 13, no início, e no capítulo 13, no final, a mesma coisa. 3 vezes eles cometeram o mesmo erro. E veja que quando Esdras, quando Neemias, contende com eles, quando reclama deles, veja o que ele fala no versículo 26. Isso aqui é importante para a gente entender, irmãos. 26, ele diz, não pecou nisso Salomão, Deus de Israel? Não foi o fato dele se misturar com mulheres, casar com mulheres estrangeiras que fizeram ele cair em pecado? Fazer aliança com pessoas que não têm os valores do reino, pessoas que são inimigas do reino, pessoas que querem que o reino se acabe, que os seus muros não cresçam, vai te destruir. E você acha que você pode mais do que Salomão, se nem Salomão não conseguiu? Você acha que você vai conseguir? A diferença entre nós e Salomão é uma, nós temos acesso ao Espírito Santo mais fácil do que eles tinham. Joel 2 diz isso, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então você pode ter o Espírito Santo também na sua vida. Naquela época não, eram alguns que tinham privilegiados. Então você pode ter a ajuda e ação do Espírito Santo. Mas o que Neemias está chamando a atenção é o seguinte, que relacionar-se com fazer aliança com os inimigos do reino vai trazer pecado para dentro da sua vida. Vai destruir o teu muro. Cuidado. Cuidado com isso. Como eu disse em Esdras, Esdras tem uma passagem que é muito importante a gente entender essa passagem. São livros paralelos. Esdras, capítulo 9, versículo 2. Isso faz nos entender a seriedade disso aqui. Esdras, capítulo 9, versículo 2. Esdras, muitos anos antes, muitos anos antes, ele diz assim, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. Assim se misturou a linhagem o quê? Santa, com os povos dessa terra, que eram profanos, e os seus príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E quem é que tinha transgredido aqui? Eliasibe. O texto mostra que não só Eliasibe tinha se aparentado com Tobias, não sabemos exatamente qual é esse parentesco, alguns acreditam que Tobias tenha casado com uma filha ou uma sobrinha de Eliasibe, não sabemos, mas no versículo 28 mostra claramente que o neto de Eliasibe, que estava na linhagem sumo sacerdotal, tinha casado com a filha de Sambalate. Meus irmãos, estavam profanando a linha sumo sacerdotal. O homem, em termos de religião hebraica, a mais importante. A pessoa mais importante é ele que entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo uma vez por ano. Estavam misturando, é o que ele fala, reclama aqui, misturou a linhagem santa. E quem é o exemplo grande? Esdras já tinha reclamado que os príncipes, aqui não é príncipe filho do rei, príncipe são os principais, hoje nós chamamos de líderes. São os líderes da nação, são os magistrados, são os juízes.
que tinham a responsabilidade de conhecer a lei, de saber o que pode ser aplicado e não pode. E eles mesmos profanaram, fazendo o quê? Misturando. Então, o que estava em risco aqui era a própria linha sumo sacerdotal, porque o neto dele estava em direta sucessão. Com isso, comprometeria toda a cadeia sucessória do sumo sacerdote. Isso destrói os nossos templos, nossos muros. Isso acaba com as nossas portas. Portanto, manter os nossos muros exige de nós um chamado à santidade. Fazer a reconstrução do muro é rápido, 52 dias, mas a manutenção do muro leva tempo. Para isso, nós devemos tomar cuidado das nossas vidas, nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com o mundo. Não misture os valores do reino com os valores do mundo. Com as pessoas, não faça concessões com pessoas que não são do reino. Não faça concessões com as coisas sagradas do reino. Coloque as coisas do reino na mão de pessoas que não merecem. Não descuide da adoração, não descuide da casa do Senhor. Não coloque também os seus interesses na frente dos interesses do reino. E não faça aliança com os inimigos do reino. Isso vai nos manter os muros de pé. Para concluir, irmãos, 3 pontos que é importante você ter em mente. Primeiro, devemos lembrar sempre porque os muros caíram. O que fez os nossos muros ruírem? O que fez que as portas das nossas casas, do nosso coração, da nossa vida, ficassem chamas? Nós devemos manter isso em nossas mentes, para não incorrermos no mesmo erro. Então, devemos sempre lembrar por que os nossos muros caíram. Segundo, não adianta restaurar os muros se depois não mantivermos os nossos muros erguidos. Isso exige de nós um esforço. Construir é fácil. Manutenção leva toda a vida. Construir, quem já construiu casa sabe que em alguns meses você constrói a casa. Mas a manutenção é para o resto da vida. E se não mantiver, a casa vai cair. E terceiro, restaurar os muros leva 52 dias. Mas mantê-los é uma obra para a vida toda. Nós estamos aí finalizando em mais 10 dias, 9 dias, na nossa campanha dos nossos muros. Mas é importante saber o que vai acontecer depois. E eu desafio a você, manter os teus muros erguidos, restaurados, íntegros, para que quando vier os inimigos, você tenha como se proteger.